Aqui vamos fazer uma camisa do jeito normal, não gola polo, normal, que vai ter a golinha pontudinha. E ela tem pro tamanho M 17 centímetros aqui de comprimento. Tem as duas manguinhas, não vai ser dupla, vai ser única, um único tecido. E aqui nós já podemos, então, preparar as laterais aqui da frente, aqui, ó. A partezinha da frente, a gente faz uma bainha nas duas frentes, tá? A gente pode fazer essa bainha. Primeiro faz a bainha da manga, dupla também. Dá uma leve franzida para depois encaixar na cava. E depois vamos prender aqui pelos ombros, as duas partes aqui da camisa. Depois que prender o ombro, vai colocar a manga aqui na cava. E depois nós vamos encaixar a golinha, tá? Então, vamos costurar essas partes, fazer as bainhas. Ó, eu grudei, então, as mangas. Eu fiz uma preguinha atrás. A preguinha é aquela que a gente faz dessa forma, ó. Você faz uma costurinha de cima para baixo, depois achata aqui no meio. E do outro lado fica essa preguinha aqui, dessa forma, assim, de camisa. Daí, eu fiz a bainha aqui nas partes da frente, fiz uma bainha dupla mesmo. E agora, eu vou colocar essa gola costuradinha, então, de ponta a ponta, aqui na circunferência do pescoço. Depois, é só fechar, fazer a bainha na manga e fechar as laterais com a manga, dessa forma. E fazer a bainha embaixo no final, e aí vai estar pronta. Vamos colocar essa gola, primeiro costurando a parte aqui de dentro, ó. Pega uma das partes, assim, e costura pela parte de dentro, com uma margem de meio centímetro, faz toda a volta. Se quiser começar pelo avesso, você finaliza o pesponto no direito. Então, começa assim, ó, rente aqui com a barrinha aqui, ó, da bainha que você fez ali da frente. Junta aqui dentro, aqui, ó, a costurinha e começa a costurar de fora a fora até lá no fundo, até lá no outro lado, tá? Porque depois aí nós vamos virar e vamos fazer a bainha com o pesponto do outro lado, que é o lado direito. Então, eu costurei uma parte da gola aqui pelo avesso e agora, então, eu vou dobrar, dar uma dobradinha na outra parte que tá aberta e colocar aqui por cima, fazendo um pesponto por cima da onde eu costurei antes, né? E vou seguindo, então, até o fim. Manguinhas costuradas, feita a bainha embaixo também, uma bainha dupla. Golinha costurada, ó, a parte de dentro do forro e a parte do principal. Ah, então, tá pronta a camisa, daí é só colocar botõezinhos, fazendo aqui o transpasse da camisa na parte da frente. Aqui. Aqui eu vou fazer mais uma camisa tamanho M. Dessa vez eu vou fazer com uma flanela macia, ó. Não é algodão, é um tecido de flanela. Aqui eu já preparei a gola, ó, eu costurei, então, no risco. Agora, é só desvirar, tá aberto aqui embaixo, né? É só desvirar, arrumar os cantinhos, pode passar ferro também. Daí, a golinha já tá pronta para ser colocada. Aqui é só costurar pelos ombros, primeiramente, e depois colocar a manga, que algumas vezes a manga nem precisa franzir, tá? Então, dependendo do jeito que você faz a preguinha também atrás, a golinha, ela vai servir bem direitinho, tá? Dependendo, coloquei 1 centímetro a menos, 1 centímetro a mais na gola, isso tem a ver com a preguinha que você faz na camisa, daí, às vezes, você faz a preguinha, às vezes não, tá? Então, aqui eu vou preparar essa camisa de flanela para vocês verem.
Paralelamente, eu vou fazer outra camisa igual, só que com uma malha. É uma malha xadrez e ela é do molde tamanho G, com a gola um pouco maior, tá? Então, eu só vou fazer a diferença entre uma flanela, já fiz de algodão, e agora eu vou fazer na malha, para vocês verem o efeito que fica as camisas, tá? Eu já costurei, então, a manguinha, a lateral, as partes aqui, e eu notei que a flanela, ela é um pouquinho mais, assim, ela espicha um pouco mais. E foi necessário que eu fizesse, além da prega aqui atrás, foi necessário que eu dobrasse 2 vezes aqui, não uma só, mas 2 vezes aqui na frente para dar o espaço direitinho da gola. Tá? Então, essas adaptações, conforme o tecido, vocês têm que entender que cada tecido é de um jeito, então, às vezes, ele não se comporta da mesma forma com o mesmo molde. Isso que eu tô querendo mostrar para vocês, que a diferença dos tecidos, ela vai dar diferença nos moldes. Aqui eu notei isso, ó, falta fechar a gola, então eu costurei de um lado aqui, e agora eu vou fazer aquela bainha e fazer o pespontinho aqui por cima. Dessa vez eu fiz pelo lado avesso, tá? Então, é só finalizar para que a gola fique bem certinha do lado, com acabamento direitinho do lado de dentro e do lado de fora. Aí, depois faz a bainha aqui embaixo, também uma bainha dupla, normal. E ela ficou uma camisa diferente, ó. Então, ela fecha aqui a golinha bem fechadinha aqui, ó, no pescoço. Deixa eu arrumar ela aqui. Então, ela ficou até um pouquinho mais justinha, porque eu fiz essa dobradura aqui das partes da frente, eu dobrei mais uma vez. Então, vai ficar uma camisa bem magrinha, vamos dizer assim, tá? Então, dependendo do tecido, muda um pouco o formato que você costura o molde, tá? Isso que eu notei. Agora, eu vou fazer, então, a de malha e ver a diferença que dá entre costurar uma malha, que espicha um pouco mais, além da flanela e do tricoline. Então, aqui é a camisa tamanho G, eu fiz ela na malha para ver a diferença. E o que eu notei é que o molde, ele encaixou direitinho a manga, bem certinho, não precisou franzir, nem sobrou nada, deu bem certinho. Porém, eu também notei que eu preciso usar um ponto um pouquinho maior da máquina, para que não arrebente a costura. Esse ponto maior, ele tende a ficar mais elástico, porque a malha, ela é elástica, tá? Usei também uma agulha própria para malha, que aí não tem perigo de arrebentar as costuras. Fiz um pesponto aqui na gola, ó. Fiz um pespontinho para assentar melhor a malha. Já costurei aqui uma parte da gola aqui, ó. E agora eu vou fazer aquela dobradinha e fazer o fechamento aqui pelo lado avesso, bem direitinho com o pesponto. A manga, fiz a bainha e agora eu vou fechar a lateral toda, né? Então, a gente fecha aqui de fora a fora, manga até lá embaixo. Eu fiz uma leve bainha, essa aqui foi bem pequena mesmo, uma bainha pequena para caber a gola de 23 centímetros. Deu bem certinho, sem prega atrás, não fiz pregas atrás. E a gola eu medi, deu bem certinho, porque o tecido é elástico, e então ficou tudo bem certinho, fazendo uma bainha dupla pequenininha aqui na frente, tá? Então, quando a gente montar direitinho, ficou o molde tudo bem certinho com a malha. Isso no tamanho G, tá? Então, malha está aprovada, a camisa vai ficar um charmezinho. Vou mostrar depois ela pronta. A camisa, então, já tá pronta. Olha. E aí, é só colocar os botõezinhos que quiser, tá? Então, a golinha ficou pontudinha aqui, ó. Tá? E só pra lembrar, assim, é uma malha, mas ela não é uma malha fina, tá? Ela é uma malha grossinha, assim, ó. Ela imita um algodão, uma coisa mais grossa, tá? Então, é uma malha que eu encontrei, assim, achei bem legal pra fazer uma camisa xadrez, tá? Então, essa era de tamanho G.